A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Neste vídeo desejo lhes falar sobre: existe profetas na igreja hoje? Algumas pessoas dizem que o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Outras pessoas dizem que profetas só existem no Antigo Testamento. E nós vamos ver então, respaldar alguns versículos referentes a este assunto a partir do capítulo 2 de Atos e até a volta de Jesus. Nós vamos ver alguns versículos referentes à igreja hoje, a mim e a você. Nós vivemos na época, no período da igreja. E vamos ver então se existem profetas na igreja hoje. Pois bem, nós vamos começar com Hebreus capítulo 1. Primeiro, versículos 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, a partir do capítulo 2 da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que significa isso? No Antigo Testamento, Deus falava de diversas maneiras por meio dos profetas, mas hoje fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, na verdade, o que eu entendo aqui é que no Antigo Testamento, a autoridade máxima do povo de Israel eram os profetas. Hoje, a autoridade máxima da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, e Deus fala hoje por meio do seu Filho Jesus. E quem é o Senhor Jesus? É o cabeça, Cristo, que é a palavra de Deus se manifestou em carne, mas também o Cristo também, a extensão dessa cabeça, que é Cristo, que é a cabeça, é o corpo de Cristo. Então, Cristo é a cabeça e Cristo também é o corpo de Cristo, que é a igreja. E essa igreja deve estar sujeita à cabeça, que é Cristo. E a partir de Cristo há uma unidade na igreja. E existem muitos e muitos dons e ministérios. Então, o que significa isso? Que significa que no Antigo Testamento o profeta era aquele que recebia direto de Deus uma palavra e transmitia ao povo. Hoje, existe profeta sim, mas está ligado no corpo de Cristo. E sendo o corpo de Cristo ligado em Cristo, que é o cabeça, que é a sua palavra. Então, nesses dias Deus fala através do seu Filho, isto é, fala através do Senhor Jesus, e existem profetas, mas os profetas não são a autoridade máxima. A autoridade máxima é o Senhor Jesus. E dentre todos esses dons, existe o dom de profeta, que está sujeito a Cristo, cabeça, e também sujeito aos outros membros do corpo de Cristo. Tanto é que o profeta, ao transmitir uma palavra profética, deve ser discernida essa palavra pela igreja, para perceber se ela é de Deus ou não é. Então, dentro do contexto da igreja, existe profeta desde que esteja ligado no corpo de Cristo. Não seja um ministério isolado, separado da igreja. Amém? Então nós vamos ver também Atos capítulo 11, versículos 27 a 30. Atos capítulo 11, versículos 27 a 30, que diz o seguinte: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Gágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, e o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros
por intermédio de Barnabé e de Paulo. Ágabo foi um profeta que foi levantado ali na igreja para profetizar de que haveria fome, haveria uma grande seca e fome numa determinada região. Ali os irmãos entenderam que aquela palavra profética era do Espírito Santo. Então toda a igreja foi mobilizada para dar atenção àquela igreja onde haveria fome. E então Barnabé e Saulo recolheram todas essas dádivas e levou até a igreja. Então, essa palavra profética, ela não estava desligada da igreja, mas ligados à igreja, relacionados com a igreja, relacionados com o bem-estar da igreja, de uma igreja que ia ou que passaria necessidades. Então, esse profeta não está isolado, separado, mas ele está dentro do contexto da igreja, do relacionamento da igreja. Em Atos capítulo 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirineu, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse através de quem? Através de um profeta. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui, novamente, o Espírito Santo, usando o profeta no contexto da igreja, para enviar 2 missionários ou 2 apóstolos para a obra missionária, para eles irem por todo o mundo pregando o evangelho e fundando igrejas. Então, novamente, o profeta aqui, ele foi usado para dentro do contexto da igreja, não isolado, mas para o bem-estar da igreja, para colocar esses 2 homens, para enviar esses 2 homens e colocá-los na posição certa no corpo de Cristo. E vejamos então também 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 e 28. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 e 28. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres e assim por diante. Então aqui você vê o quê? Que Paulo estava referindo-se à igreja como o corpo de Cristo. Dizendo a todos os cristãos de Coríntios: vós sois corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Então aqui nós vemos, e ele disse assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Né? Em segundo lugar, profetas. Então o que significa? E aí a relação de outros dons. Significa que dentro do contexto do corpo de Cristo, que é a igreja, dentre esses ministérios, aparece também o ministério de profeta do corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Para quê? Para edificar os outros membros e também ser edificado pelos outros membros também. E vejamos também Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo Efésios 4, 11. E diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ainda mais diz no 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, da igreja, os membros do corpo de Cristo, né? Para o desempenho do seu serviço, para que todos desempenhem o seu serviço, para que todos sejam úteis e
coloque em prática os seus dons e os seus talentos para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus amados irmãos, nós vemos também o apóstolo João, lá em Apocalipse, sendo um profeta, o único livro profético do Novo Testamento. E nós vemos claramente o ministério profético, né, sendo manifestado nas 7 igrejas da Ásia. Ele e relacionado com a igreja, com cada igreja local. Não é isolado, não é separado. Então, meus irmãos, analisando, lendo esses versículos, nós percebemos que existe profeta na igreja hoje. E nós vemos que dentro do contexto da igreja, o profeta é um dos ministérios, dos dons ministeriais muito importantes, mas não é o mais importante. Ele é um dos ministérios mais importantes. E ele está relacionado, ele desenvolve o seu dom ministerial dentro do contexto da igreja, para que a igreja se mobilize a fim de, no caso, dar assistência a outra igreja que iria passar necessidade, para enviar apóstolos ou missionários, como aconteceu em Antioquia, para desenvolver o seu dom junto com outros dons do corpo de Cristo, e também o ministério profético também é usado para chamar a atenção da igreja, como aconteceu com o apóstolo João, usados pelo Espírito Santo para chamar a atenção das 7 igrejas da Ásia. Né? Elogiar aquilo que Deus estava elogiando e também reprovar e chamar ao arrependimento aquilo que era pecado, para que eles se arrependessem e voltassem a ser uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa alguma. Então, meus amados irmãos, existem profetas hoje. Existe. Leia, releia e leia novamente estes versículos. Vá na fonte. Vá na fonte. Não fique ouvindo aqueles que ainda não tiveram esse entendimento. Mas vá na fonte, que é a palavra de Deus. Você vai perceber que existe profeta hoje. E hoje você pode ser um profeta na casa de Deus. Amém? E sendo usado, tendo visão espiritual, vindas de Deus e vendo as coisas como Deus vê e não como o homem vê. Não segundo a aparência, não segundo os comentários, não segundo as críticas, mas segundo a visão de Deus, além das aparências, aquilo que se passa no coração, no interior das pessoas, no interior da igreja. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e busque em Deus. De repente você é um profeta, muito usado por Deus e também muito perseguido nesses últimos dias, né? Que o pecado tem se multiplicado, a iniquidade tem se multiplicado, mas o amor de muitos tem se esfriado. Mas você é um profeta de Deus para que o amor na igreja não venha se esfriar, mas que seja renovado, restaurado, reavivado na presença do Senhor, a igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem coisa alguma. Deus te ama muito e Deus tem um propósito todo especial na sua vida, em o nome do Senhor Jesus.